Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre demografia brasileira, ou seja, sobre a dinâmica populacional no Brasil, perfeito? Bom, primeiro ponto, transição demográfica. Professor, o que é transição demográfica? No curso a gente tem um vídeo explicando o que é transição demográfica, entendendo a dinâmica, beleza? Bom, vamos lá. O Brasil, de maneira geral, ele se apresenta no terceiro estágio de transição demográfica, quando a gente tem, uma manutenção da natalidade, uma manutenção da mortalidade, melhor dizendo, e uma redução da natalidade, ou seja, isso vai culminar no envelhecimento da população. Então, a população brasileira está se tornando, em média, mais envelhecida. Tranquilo? A gente vai ter o Brasil ali, numa fase, na pré-transição demográfica, uma fase antes da industrialização. Então, essa primeira fase vai ser a primeira fase ali, onde a gente vai ter um crescimento vegetativo constante. A população brasileira vai ter um crescimento constante, tá bom? Só que a gente tem uma anomalia nessa primeira fase. E essa anomalia na população absoluta do Brasil está associado à migração, tá? No final do século XIX e início do século XX, o governo brasileiro vai promover uma política, um incentivo à imigração para o território nacional, tá? Então, a gente vai ter um grande volume de pessoas vindo de outras áreas do mundo para o nosso país. Isso vai gerar para a gente um acréscimo, na taxa média de crescimento anual da população, tá? Mas, de maneira geral, na transição demográfica, a gente vai ter as taxas, o crescimento vegetativo se mantendo constante, porque as taxas de natalidade, de mortalidade, elas estarão muito elevadas, perfeito? A segunda fase da transição demográfica, que é a fase de explosão demográfica do Brasil, ela vai se dar a partir da década de 40. A gente já tem no início do século XX ali, um incremento ali de reformas sanitárias, tá bom? Que vão melhorar a qualidade de vida, a expectativa de vida da população. Mas tudo isso vai culminar, tá, com o intenso processo de industrialização, com o intenso processo, tá, de migração campo-cidade ali, que vai fazer, com que aquele espaço urbano ali ele seja dotado naquele período de um grande volume de aparatos sanitários em relação ao campo, tá? Então isso vai fazer com que a gente tenha uma redução da mortalidade. Então a gente consegue perceber aqui, a mortalidade diminuindo, mas a natalidade se mantendo constante. Essa natalidade se mantendo constante, a mortalidade diminuindo, vai gerar o boom demográfico no nosso país, que vai culminar ali da década de 40 até a década de 70, tá? A partir da década de 70 a gente já começa a ter um declínio dessa natalidade. Então a gente tem o Brasil nessa segunda fase de transição demográfica entre a década de 40 e a década de 70, tá? Muito atrelado ao processo de industrialização. E a gente tem a terceira fase a partir da década de 70. Ela vai começar ali na década de 60, principalmente porque é na década de 60 que a gente começa a ter aqui, tá? Métodos contraceptivos, é claro, nada muito difundido, mas a gente começa a ter métodos contraceptivos no nosso território, tá? Tendo o início ali, de disseminação dessa informação de uso. A gente também vai ter, a partir da década de 60 ali, isso, já mais à frente, que vai ser principal responsável, tá, pela diminuição da natalidade. A gente vai ter ali ao longo da década de 80, de 90, a inserção cada vez maior da mulher no mercado de trabalho. Essa inserção da mulher no mercado de trabalho vai fazer com que a gente tenha também ali uma redução da taxa de natalidade e uma redução
da mortalidade, um aumento da expectativa de vida também vai acontecer, né? Mas de maneira que os padrões vão se manter ali meio que constantes. Isso vai provocar o envelhecimento da população e uma taxa média de crescimento anual da população se tornando cada vez menor. Perfeito? Então, essas são as fases de transição demográfica do Brasil. A gente tem aqui a pirâmide, né? As pirâmides etárias brasileiras, para vocês entenderem basicamente, ó, como a gente tem uma redução, um estreitamento da base da pirâmide, automaticamente a gente tem uma redução da natalidade. Isso vai possibilitar também, somado, né, a diminuição da mortalidade, o aumento da esperança de vida, o corpo da pirâmide se tornando mais largo no Brasil e o envelhecimento da população. Se a gente for pegar a porcentagem de idoso da década de 60 para 2000, de 1960 para 2010, a gente tem um aumento ali de 6,1% da porcentagem de idosos na nossa população, tá? Então isso é um volume muito grande, isso mostra que a gente tem uma população se tornando cada vez mais envelhecida, tá? E aí a gente tem também cada vez mais uma redução da natalidade. Aqui eu trouxe uma dinâmica, né, um GIF para vocês poderem entender essa dinâmica, que vai pegar ali da década de 90 até uma estimativa desse crescimento populacional, tá? Até a década de 2050 ali. Então, só para vocês entenderem o envelhecimento da população, é claro, essa estimativa é feita de acordo com as políticas públicas. As políticas públicas se mantendo de acordo com o que foi estudado, a pirâmide etária brasileira vai se modificar dessa maneira. Se a gente tiver um incremento muito grande, por exemplo, em setores de saúde, essa dinâmica vai se modificar. A gente vai ter um envelhecimento muito maior da população nacional. Tá? Se a gente tiver um estímulo à natalidade, a gente vai também ter uma mudança nessa dinâmica. Mas isso aqui é adotando o padrão atual de política pública. Bom, para vocês entenderem um pouquinho dessa dinâmica demográfica da população brasileira, a gente tem aqui uma queda do número de filhos por mulher. Tá? A gente consegue perceber aqui por região, a gente tem já uma queda muito acentuada. E olha o papel da urbanização dentro desse processo. Olha aqui, o sudeste do Brasil é a região mais urbanizada do Brasil. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, da taxa de fecundidade, olha a discrepância da taxa de fecundidade do Sudeste, tá? Por exemplo, para a região norte do Brasil, tá? Para o centro-oeste brasileiro. Então, a gente tem uma discrepância muito grande e a gente consegue perceber essa dinâmica aqui, de 2000 para 2010, porque essas outras regiões do Brasil estão também se urbanizando, tá? Elas estão cada vez mais, a população está cada vez mais se tornando urbana. A gente tem aqui, por faixa de renda também, tá? Uma redução da taxa de fecundidade. Isso significa que a gente tem cada vez mais pessoas optando por não ter filhos, mulheres optando por não ter filhos. E aqui a gente tem uma esperança de vida, uma elevação da esperança de vida ao nascer. 1940, a esperança de vida do brasileiro, tá? E em 2018, a esperança de vida do brasileiro, né, aumentando ali cerca de 30%. Então, é um aumento muito elevado da esperança de vida. É importante a gente lembrar também, tá, que o Brasil ele não apresenta uma uniformidade no que diz respeito à esperança de vida. Essa uniformidade ela não existe porque a gente tem uma discrepância de investimentos nas regiões do Brasil. As regiões, por exemplo, do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sudeste, elas apresentam, né, melhores índices, por exemplo, no que diz respeito a essa esperança de vida, a taxas de educação, tá? O IDH dessas regiões é bastante elevado, então
em relação, por exemplo, ao norte e ao nordeste brasileiro, então a gente tem essa discrepância também, que vai pontuar esses diversos Brasis dentro do nosso território. Perfeito, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.